Doshi no colocation. Colocações verbais. Minasan, konnichiwa. A nossa aula de hoje tem como alvo compreender o mecanismo de complemento do verbo. Saber distinguir as informações essenciais das informações secundárias. Saber identificar qual grupo o verbo pertence. Por último, saber como estudar o uso das partículas. Vamos lá então? Bem, segundo a linguista belga Liliane Hagemann, em seus estudos de estrutura de argumentação de linguagem natural, explica que a estrutura de argumento do verbo determina quais elementos da frase são obrigatórios. Assim, entendemos que quando construímos uma oração existirão os componentes essenciais e os secundários. Esses componentes serão chamados de colocações verbais. As colocações verbais fornecem 3 importantes pontos em nossos estudos. Entender o raciocínio de cada verbo. Dificultar o erro do uso das partículas no momento da comunicação, da conversação e na escrita. E por último, capacitar expressar-se espontaneamente. Podemos comparar as palavras que usamos dentro de uma oração como peças de um quebra-cabeça. De acordo com o adicionamento destas peças, podemos criar variados sentidos. O verbo aqui será a nossa primeira peça. A colocação da primeira peça nos obriga a adicionar a segunda, a terceira e assim sucessivamente até completar o quadro completo, dando sentido a uma imagem. A adição das peças em torno do verbo ou do miolo da oração será chamada colocação verbal. Podemos chamar cada uma destas colocações como argumentos do verbo. Por exemplo, comi. Eu comi uma maçã. Na escola, com Lia, ontem, eu comi uma maçã. Eu comi na escola, eu comi com Lia, eu comi ontem. Argumento origina-se do latim argus, o que significa luz, ou seja, as unidades que ajudam a esclarecer o miolo. Quanto mais tiver argumentos, mais será fácil de entender o que quero expressar. Cada verbo forma a chamada estrutura do argumento, ou seja, o verbo adicionado a todas as informações que completam seu sentido cria um sistema que poderá ser descoberto quando perguntarmos ao verbo perguntas como, por exemplo, quem, comi, quem, o que, onde, com quem, quando. Observe o exemplo a seguir do verbo falar. Falar termina com ar, o que faz pertencer ao grupo de conjugação 1, grupo 1. Brincando de namorada ciumenta, ou namorado ciumento,
vamos fazer perguntas ao verbo. Falou. Quem falou? Quando falou? Onde falou? O que falou? Com quem falou? Falou de quê? Bem, quem, o que e com quem serão as informações essenciais, ou seja, sem elas não entendemos o assunto. No caso de falar, exigem 3 informações essenciais. Tá ok, gente? Em seguida, quando, onde e de que, estas se tratam de informações que, mesmo sendo apagadas, poderemos entender o contexto do assunto. Essas chamaremos de informações secundárias. Está aqui representado pelos advérbios. No caso de falar, pedem 3. Na gramática tradicional, nomearemos o verbo falar como verbo intransitivo, direto e indireto. Entendendo esse sistema na forma tradicional é louvável. No entanto, como eu tinha muitas dificuldades na gramática. Assim sendo, em nosso método, distinguiremos os tipos dos verbos através de ícones. Tá ok, gente? Ícones do qual aparecerá o tipo do verbo, as cascas, no caso, quantidade de informações necessárias, o miolo, o núcleo oracional do próprio verbo, G1 representando o grupo aqui 1, verbos terminados em A. Então, vocês olhando simplesmente esse ícone, você poderá distinguir que tipo de verbo. Não há necessidade de saber o que é verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Não precisa disso, tá bom? O mais importante é saber que verbo eu estou lidando. Tá ok, gente? Esse simples ícone substituirá parcialmente a classificação dos verbos e termos de etiqueta de transitividade que a gente usa na escola, desde o ginásio, né? Isso aqui é bem mais fácil, não acham? Observe o verbo comer. Comer pertence ao grupo 2 de conjugação. Né? Comer. Bom, novamente brincando de namorada ciumenta, vamos fazer as seguintes perguntas ao verbo comer. Quem comeu? Quando comeu? Onde comeu? O que comeu? Com quem comeu? Comeu de quê? Quem, o que serão as informações essenciais. Ou seja, sem elas não entendemos o assunto. No caso do verbo comer, existem 2 informações essenciais. Em seguida, quando, onde e de que, estas se tratam de informações que, mesmo sendo apagadas, poderemos entender o contexto do assunto. Estas chamaremos de informações secundárias, representada pelos advérbios. No caso de falar, pedem 3 informações. Assim, comer poderá ser chamado, pela gramática tradicional, de verbo transitivo, direto e indireto. Que será substituído pelo ícone tipo 1, 2, né? Tipo 2, tá ok, gente? 2 informações que adicionadas ao miolo, tá ok? E comer termina em er, então ele pertence ao grupo 2. Observe agora o verbo ir, tá ok, gente? Mais um exemplo, o verbo ir. O verbo ir termina em
ir. Assim pertence ao grupo 3 de conjugações. Brincando de namorada ciumenta novamente, ou namorado, né? Vamos fazer as seguintes perguntas ao verbo. Foi. Quem foi? Quando foi? Onde foi? Foi até onde? Foi de quê? Quem? Trata-se da única informação essencial, ou seja, sem ela não entendemos o assunto. No caso do verbo ir, exige apenas uma informação essencial. Quando, onde, até onde, de que, tratam-se de informações que o mesmo, sendo apagado ou sendo apagadas, poderemos entender o contexto do assunto. Por isso chamaremos de informações secundárias, novamente representadas pelos advérbios. No caso de ir, aqui, pedem 4 informações secundárias. Ir poderá ser chamado pela gramática tradicional de verbo transitivo indireto, que será substituído pelo nosso ícone tipo 1, grupo 3. Resumindo, todos os verbos de qualquer língua serão divididos em 3 tipos. São eles, né? Tipo 1, 2 e 3. Uma informação, 2 informações, 3 informações. 3 tipos. Atenção! Os verbos da língua portuguesa são divididos em 3 grupos com terminações ar, er e ir. Os verbos da língua japonesa também são divididos em 3 grupos. Tá ok, gente? Coincidência não. Na verdade, o fato é que eles utilizaram o mesmo sistema de raciocínio da escrita de línguas ocidentais para o sistema japonês. Como não havia um sistema, eles adaptaram o sistema ocidental para a língua japonesa. Tá? Isso quem desenvolveu foi há muitos e muitos anos atrás, tá, gente? Tá ok? Então, os verbos em japonês também são divididos em 3 grupos de flexão, com terminações ru e verbos irregulares. Embora existam 3 grupos no português, suas terminações são diferentes. Por exemplo, o verbo ir, em português, termina em ir, o que designa ser pertencente ao grupo 3. No caso, em japonês, iku termina em u, o que designa ser pertencente ao grupo 1. Tá, gente? Tem gente que às vezes confunde esse ponto. Outras pessoas já não têm essa dificuldade, já entenderam que não tem nada a ver uma coisa e outra. Tá? Mas é bom aqui você prestar atenção, não se confundir, tá ok? Bom, assim sendo, apesar de pertencer ao mesmo tipo, por exemplo, em português, ir, em japonês também, iku é tipo 1, tá ok, gente? O mesmo poderá ser visto no tipo do verbo. O verbo, por exemplo, confiar, em português termina em ar, e o que designa ser do grupo 1, enquanto que em japonês confiar, shinjiru, termina em ru, o que designa ser do grupo 2. Assim sendo, apesar de pertencer ao mesmo tipo, pertence a grupos de flexão diferentes. Confiar, confiar em quem, em o que. Em japonês a mesma coisa, né? Bem, shinjiru nani o dare o. Kouzou no zuke. Diagramas da estrutura. Observando através de nossos diagramas da cebola as informações em torno do verbo
define a estrutura de argumento de cada verbo. Para descobrir qual tipo de cada verbo pertencente, descartamos as informações secundárias ou advérbios e contamos apenas as informações essenciais, ou seja, o S, que é o sujeito, objeto direto, OD, e objeto indireto, OI, e verbo. Cada verbo poderá exigir todas estas informações ou apenas algumas delas. O verbo falar, por exemplo, em japonês, yu, pertence ao tipo 3 e ao grupo 1, tanto em português como em japonês. Observe o exemplo a seguir do verbo falar. Em português, inicio a partir do miolo. Assim terei: eu falarei seriamente o assunto com ela em casa. Eu falei ontem. Na oração, seriamente, em casa e ontem são advérbios, ou seja, informações secundárias. Falei o assunto e com ela tratam-se das informações essenciais. Do mesmo jeito, em japonês, iniciaremos a partir das cascas. Kino, uchi de watashi ga kanojo to hanashi o shinkoku ni hanashimashita. Falei o assunto e com ela tratam-se das informações essenciais. Seriamente, em casa e ontem são advérbios, ou seja, informações secundárias. Em nosso material didático complementar, você poderá estudar os verbos e suas colocações dos verbos com os vídeos especiais. Assista e pratique. Estes lhe tornarão mestres em questão ao sentido dos verbos e ao uso de partículas adequadamente em pouco tempo. Dividimos por categorias e começamos pelos membros do corpo. Assim, o aluno associará o sentido e o uso das partículas de forma rápida e eficaz, capacitando-se a tornar mestre na aplicação dos verbos, tanto no dia a dia como para provas de proficiência em língua japonesa. Observe o exemplo do verbo sageru, abaixar. Primeiramente, o aluno repete a estrutura com o verbo na forma curta. Watashi ga atama o sageru. Em seguida, treina, repetindo a estrutura com o verbo na forma longa. Watashi ga atama o sagemasu. Assim, ele tanto repete a estrutura oralmente, como também poderá escrever a estrutura se, no caso, necessitar treinar a escrita. Simples, não? Espero ser útil. Otsukaresama deshita. Nos encontramos na aula do estágio 1. Já né?